Bom, vamos trazer uma outra matéria aqui, vamos falar aqui do marco temporal. Isso aqui deu um bafafá tremendo, né? Muita gente falou e, inclusive, parece que agora o negócio vai ser diferente. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA, o deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, ele reagiu veementemente à decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O plenário da Corte formou maioria nessa última quinta-feira contra o entendimento de que comunidades originárias só podem reivindicar terras já ocupadas em 5 de outubro de 1988. Em conversa com jornalistas, o presidente da bancada ruralista no Congresso Nacional criticou o julgamento e disse que o grupo formado por mais de 340 parlamentares não vai aceitar a decisão. Para ele, o STF usurpa competências do Legislativo ao decidir sobre o tema. Avançar em uma matéria em fase final do Parlamento que impacta as relações sociais de brasileiros e brasileiras é expor que a Constituição privilegiou indígenas em detrimento de todos os demais. O STF tem se colocado como legislador, usurpando competências do Congresso. Não existe a mínima possibilidade de aceitarmos isso calado, afirmou o Lupion. Agora eu quero saber, hein, ô Chiro, 340 é um número bem expressivo aí, né? De gente que vai contra essa questão do STF. E esse negócio do marco temporal chamou a atenção de não só dos agropecuaristas, mas como do Brasil num contexto geral. Preocupação de todos. Como é que você vê isso? Na verdade, o STF está fazendo muito mais do que lhe cabe, né? Não é de agora. Então, a gente escuta algumas ações, algumas medidas aí, né? E a gente fica até... né? Ele não só julga, ele investiga, ele provoca, ele legisla. Então, a gente tem que... alguém tem que bater, alguém tem que ir, né, de frente. A gente pensava muito que o Senado ia fazer isso, né? Um Senado ainda mais dessa segunda agora, né, como entrar agora. Mas eu sei que tem alguns interesses que a gente felizmente escuta, né, e ninguém consegue, né, bater de frente com eles. Mas espero que agora algumas medidas, né, que realmente atingiu até o deputado, que pelo que disse, é fazendeiro, então deve ter interesse também direto, então ele está também vendo o lado de quem colocou ele lá dentro, né, que deve ter sido outros fazendeiros, e que faça aí, que leve, né, e que bata de frente, que controle um pouquinho aí, que acho que esse é o papel, né? Quem tem que legislar, quem tem que parlamentar, né, é o parlamentar, que tem que fazer essa função. Então, de repente, eles estão fazendo porque eles estão sentindo também que o parlamentar não está tão ativo assim, né? Os parlamentares, na verdade, quando eu falo parlamentares, é tanto o Congresso, né, como o Senado. Então é bom que venha algumas notícias, alguns apontamentos aí que dê uma chacoalhada. É uma coisa que a gente está vendo que é uma consequência, né, doutora Luciana, porque quando o Senado simplesmente fica quieto, cria-se um espaço para que alguém legisle, né? E aí, no caso, o STF, como é um órgão jurista, então ele se vê no direito de legislar. É o que eu sempre digo, o maior culpado disso é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como também em muitas esferas é o próprio Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então a gente tem que ficar de olho, porque esses são aqueles que falam, não, isso aqui não vai ser julgado, não, isso aqui vai ser julgado, e nessa questão aí eles não demonstraram nada, ficaram simplesmente como um boneco de museu, né, parado, sem falar sim nem não. Então, quer dizer, o pessoal vai atropelando e passando por cima. E hoje a gente vê uma realidade, num contexto que era para ser votado no Senado, em que o STF votou e está aí, 9-2 o resultado, ou seja, os 11 ministros votaram, né, nenhum se absteve, nenhum ficou fora. E a questão do marco temporal simplesmente caiu. Agora, esses 2 votos aqui, eu não preciso nem dizer de quem são, né? Os 2 votos, né? Agora os 9 a gente também já deve saber, porque a gente vê que o próprio STF está bem dividido. Os 2 indicados pelo Bolsonaro são os votos de misericórdia, aí, vamos dizer assim, né? Mas como é que você vê essa questão, doutora? Porque quer queira ou não, se esse pessoal da agropecuária não entra no meio,
o negócio fica simplesmente regulamentado e pronto, né? Não existe mais dono de terra. O índio é dono de terra, é dono de tudo. Se ele chegar na porta da sua casa hoje, então, segundo o STF, e fincar uma placa vende-se, a terra é dele, não é sua, né? Como é que fica? Isso aí não é exagero que eu estou falando, né, doutora? Não, Santiago, realmente não é um exagero. Mas eu vou tentar abordar isso por um outro ângulo, né? Assim como nós temos aí uma dívida com os negros, eu acredito que nós também temos essa dívida com os indígenas, né? Até porque eles foram praticamente os primeiros que estavam aqui no nosso território antes de chegar às embarcações dos outros países. Na verdade, olha, ninguém sabe, mas só aqui no Litoral Sul nós temos 8 aldeias indígenas. Eu tenho certeza que a maioria da população da Baixada Santista não tem conhecimento disso. Nós temos 8 aldeias indígenas e praticamente mais ou menos 600 indígenas, só no Litoral Sul, que é Itanhaém, Peruíbe, Registro, e eles têm lá as terras deles. Essa briga entre o agro e os indígenas é o pessoal do Mato Grosso do Sul, Bahia, que o agro tem aí praticamente 90%, o agro não, né? Mas as terras não indígenas, né? Mato Grosso e Bahia são mais ou menos 92%. As terras indígenas, elas estão em 2,55% de terras indígenas. E o maior número de assassinatos de líderes indígenas foi de 1.300 entre 2019 e 2023. Quer dizer, há uma briga muito grande entre o agro e os indígenas. Parece que os indígenas têm muitas terras, mas, em verdade, não têm, porque realmente o agro está aí expandindo. Claro, o agro tem razão? Tem, população cresceu, a gente está exportando grãos, né, e alimentos para o mundo inteiro. É óbvio que uma hora vai faltar terra para produzir, né? Mas, em contrapartida, a gente também tem o dever e a obrigação de preservar essas tribos indígenas. Agora, um projeto que estava para ser aprovado, analisado, vamos colocar assim, pelo Senado, e o Judiciário veio e já tomou partido nisso, olha só que conflito nós estamos hoje em dia entre o Legislativo e o Judiciário. E o que me chama a atenção, sem eu me prolongar muito, que eu já acho que eu já estou me prolongando, você sabe que a Rosa Weber, ela até diligenciou extraoficial para conhecer realmente uma terra indígena para ela poder dar o parecer dela. Então, assim, tem que analisar com muito carinho essa situação do agro. O agro tem razão? Tem em partes, porque eles precisam realmente alimentar não só o Brasil, mas o mundo inteiro que precisa da nossa produção. Mas, em contrapartida, a gente tem que respeitar as terras indígenas, porque nós temos aí são muitos os indígenas, só que no litoral são 8 tribos, e acho que a gente tem que respeitar as terras indígenas, já que é um percentual muito pouco. É aquele negócio, a gente tem que respeitar, na minha opinião, mas a gente está num Brasil onde cabe o negro, no caso o preto, né? Hoje tem que ser chamado de preto, o branco, onde cabe o índio, onde cabe os imigrantes, né? Então a gente está vendo que é um país que tem um contexto riquíssimo, né, de etnias. Agora, o que a gente não pode concordar é que uma só seja a dona disso tudo. A gente concorda, tanto que existem hoje estados aí, a maior parte dos estados, como Roraima mesmo, é o estado indígena, né? Como é? Indigenista, né? Que chamam hoje. Eles mudam até os critérios da palavra, que a gente tem que decorar tudo de novo. Mas o que acontece? Aonde fica o meu direito, no caso? Que nem a gente está vendo agora um telespectador falando, poxa, mas eu pago impostos para ter o que é meu, então tudo que eu paguei não vale, então me devolva o dinheiro. Né? Mais ou menos isso, para eu poder mudar para outro país, então, mais ou menos isso. Agora, é uma questão de atropelar o brasileiro, né? O brasileiro em si está sendo atropelado pelo STF numa questão de que não sabe dividir o que é de quem, né? É muito complicado. E há um agravante nisso tudo, Marcelo, que eu vejo, o STF nada mais, nada menos está o quê? Regulamentando o MST, porque imagina o MST, isso é o que eles estavam precisando,
é só falar, eu sou parente de índio, pronto, você já está dentro. Então o Brasil vai ser do MST, não vai ser nem do índio, eu estou errado? É uma questão que já estava pacificada desde 88 na Constituição Federal, não existiria mais nenhum conflito, isso já foi debatido, tal, mas, né, partidos de esquerda insistem, junto com entidades, né, ONGs, principalmente internacionais, com interesses escusos, né? Hoje, se nós pegarmos aí tribos indígenas nativas, que são indígenas mesmo, nós não temos muito pouco, mas muito pouco, muito pouco. A maioria já estão doutrinadas por essas ONGs internacionais, usam iPhone, usam Android, tem toda a tecnologia, são direcionadas, temos indígenas já no Congresso e merecem estar lá, precisam estar lá. Na verdade, os indígenas têm que ser incorporados para a gente aqui, para a gente não, para o Brasil, né? Eu não vejo, até respeitosamente, né? Eu não vejo dívida com os índios aqui, não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos espaço para que os índios venham e cresçam, né? Como é feito nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Os índios têm esse direito, podem crescer, mas acho que é um assunto que não precisaria estar sendo tocado nesse momento, já é um assunto pacificado, né? E vai criar muito conflito. A forma com que eles podem entrar hoje, né, falar essa terra é minha, é um laudo antropológico, alguma coisa assim, que não tem nenhum fundamento muito específico técnico. É uma coisa mais simplificada. Isso pode criar conflitos. E mais uma instabilidade jurídica, porque muitas empresas, atividades foram instaladas com base no que foi pacificado em 88. Foi lá, acho que foi no momento lá da Raposa Serra do Sol, alguma coisa assim, teve um problema lá, que, enfim, teve uma pacificação. Aí depois trazem essa pacificação, quebram essa pacificação e, vamos colocar em conflito. Nós precisamos de conflito, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos ter paz, precisamos ter conflito. Então, é complicado, né, a gente ver o que o STF está querendo fazer com o Brasil. Está difícil, está muito difícil lidar com essa situação que o STF está causando no Brasil. Né? Tem horas que o STF parece que entende e lê a Constituição de uma forma, tem hora que lê de outra. Né? Quem não é da área jurídica, como eu, né, a gente tem uma interpretação, claro, a gente sabemos ler, sabemos interpretar. Claro que não temos a ciência jurídica no nosso saber. Né? Isso é importante também. Mas, nesse caso aqui, vai muito além da ciência jurídica, vai um monte de ciência junto aqui, né? Que vai envolver vidas, muitas vidas. E agora, depois desse julgamento, eles vão começar agora a regulamentar como vai funcionar. Quem vai pagar, como é que vai pagar. Sabe quem vai pagar? Se tiver essas desapropriações aí tudo? Nós aqui, todos nós. Então, é um Brasil que nós não merecemos. Nós pagamos impostos, vamos pagar mais impostos. A primeira pauta já foi, o Brasil está arrecadando menos. Né? Arrecadando menos por quê? Porque é menos empresa, é menos estímulo, é menos emprego, menos tudo. E estão fazendo o possível, mas olha, do jeito que está sendo construído esse Brasil, não tem a menor chance de dar certo.